Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Olá, bom dia crianças de Itapetininga e região. Eu sou a Patrícia Nogueira, assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Itapetininga. Estou aqui para lembrar a todos sobre os cuidados que devemos ter para combatermos o coronavírus. Um desses cuidados é evitar de levar as mãos ao rosto, principalmente à boca e ao nariz. Outro cuidado importante é sobre a higiene das mãos. E por falar nisso, você já lavou suas mãozinhas hoje? Não? Então corra lavar. Para isso, você só vai precisar de água e sabão. Fiquem ligadinhos e sigam as instruções. E lembrem-se, crianças, nada de beijinho, nada de abraço e nem aperto de mão. Até a próxima e fiquem com Deus. Bom dia, queridos alunos! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu também, graças a Deus, estou muito bem. Vamos continuar com a nossa aula de matemática. Como já vimos, os números estão por toda parte, não é mesmo? E nós utilizamos muito, eles são muito necessários para a nossa vida, correto? Ótimo! Então peço que vocês peguem o nosso livro de matemática do Sistema SESI. Vamos abrir na página 32. Como é mesmo 32? Perfeito! O 3 e o 2. Acharam? Ok. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade sobre a amarelinha. Quem nunca brincou ou já ouviu falar, ou viu até desenhado na rua ou no quintal de casa, a amarelinha. A amarelinha é uma brincadeira muito antiga, tradicional, que faz parte do nosso folclore, certo? Essa brincadeira foi passada de geração para geração. A vovó ensinou a mamãe ensinou o filhinho, que são vocês. Vocês lá no futuro vão ensinar o filhinho de vocês, certo? Então é uma brincadeira que existe há muito tempo, correto? E muito gostosa de se brincar. E também o que tem nelas? Os números. Muito bem. Vou ler para vocês uma curiosidade. Você sabia? A amarelinha pode ter vários nomes, dependendo da região do Brasil. No Rio de Janeiro, é academia. Na Bahia e no Pará, é pular macaco. No Rio Grande do Norte, é avião. E no Rio Grande do Sul, pular amarelinha é jogar sapata. Viu só? Que legal, né? A amarelinha tem vários nomes, dependendo da região do Brasil. Bom, aqui nós temos a imagem de uma amarelinha. Observe bem. Ela está certa? Acho que não. Está faltando algo. O que será? Muito bem! Os números. Que número que sempre começa? Que número que inicia a amarelinha? Vamos pensar? Pensaram? Pode fazer aqui. Vamos conferir?
2? Vamos ver. 1, 2. O 2 já está. E agora? Que número vem depois do 2? Vamos ver? 3. Vocês estão fazendo aí no livro? Não esqueçam de fazer. Vamos ler agora. 1, 2, 3. Ai, ai, ai. Que número vem depois do 3? 4. Muito bem. 5, 6. Que número vocês vão fazer aqui? Hã? Ótimo! 7. 7, 8. Que número depois do 8? Vamos pensar? 9. 9. E agora? 10. Muito bem. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito! Terminamos de completar a amarelinha. Mas aí no livro, vocês podem ver que nós temos outras imagens, certo? Nós temos aqui a calculadora e o relógio. A professora Rosana aqui está colocando uma imagem de cada vez. Vamos ver qual será a próxima? A calculadora. Aqui nós temos a imagem de uma calculadora, né? Vamos observar o que tem nelas. Vamos ver a sequência dos números? Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui nós temos alguns sinais para estar resolvendo algumas contas, né? A gente também utiliza esses sinaizinhos aí, mas nós vamos ver isso em uma próxima aula, certo? Olhando bem essa calculadora, que sempre nos ajuda a resolver rapidinho as contas, eu quero que vocês observem essa outra que nós temos aí no nosso livro. Olhando bem essa calculadora, eu quero que vocês observem essa outra imagem que está no nosso livro. Já perceberam, né? Que estão faltando alguns números. Para facilitar, a professora Rosana já colocou aqui para vocês o número 0. Muito bem, pode copiar. Vamos ver agora quais são os outros números? Vamos lá. 0, 1, 2. Depois o 2. O 3. Muito bem, pode fazer. Vamos conferir? 3. Que número vem depois do 3? O 4. Muito bem. 4. 5. Já está aí. E depois o 5? 6. Ótimo. 7. De novo faltando? Que número vem depois do 7? O 8. Parabéns! 9. Vamos contar novamente? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito! Mais uma atividade concluída, certo? Mas ainda está faltando o relógio. Olha lá o relógio que não para um minuto sequer, né? Que serve para marcar o nosso tempo, a nossa hora. Muito bem.
E olhando esse relógio, vocês já perceberam que estão faltando números. Muito bem. Que número será que começa? Que número será que vem aqui, ó? Qual vocês acham? Qual que é o nosso primeiro número? Muito bem, o número 1. Pode fazer. Fizeram? Ok. 1 e depois? Nós temos um espaço e temos o número 3. Que número vem antes do 3 e depois o 1? O número 2. Ótimo! Vamos ver? 1, 2, 3, 4. E agora, depois do 4? 5. Perfeito! 6. E aqui? Vocês estão percebendo que nós temos um espaço grande, temos o número 6 e depois o 9. Eu acho que nós vamos ter que completar ali com 2 números. Quais serão esses 2 números que estão faltando? Vamos ver? 6. E agora? 7. Depois do 7, 8. Muito bem. 8, 9. Que número depois do 9? 10. Muito bem, vocês estão muito espertos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito! Realizamos a nossa atividade. E a nossa aula, mais uma vez, já chegou ao fim. Desejo a vocês uma ótima tarde. Não esqueçam de lavar bem as mãozinhas, ficar em casa e usar o álcool em gel. Para a próxima aula, vocês devem ficar com o livro de língua portuguesa, que daremos continuidade com a aula de língua portuguesa. Combinado? Um beijo a todos e até mais! Bom dia, sou a professora Manoele Silvério, estou apresentando as aulas do 2º ano da Rede Municipal de Itapetininga. Estamos vendo as atividades de matemática do livro SESI. Ontem, lembro muito bem de ter deixado uma tarefinha para vocês sobre a contagem dos peixinhos. Vocês fizeram? Ah, acredito que sim. E quais métodos vocês usaram? Contaram de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5. Aproveitem a treinar bastante essa contagem aí em casa. Então vamos ver a quantidade de cada peixinho? Quanto vocês marcaram deste daqui? O meu foi 7. Corrijam aí, mas eu tenho certeza que fizeram certinho. E este outro? 4. Este daqui? 8 peixinhos. E deste outro? 20. E das tartarugas? 2. E o peixinho Nemo? 6. E para finalizar a tarefa, tinha a contagem das águas-vivas. Vocês fizeram a contagem? Eu também. Contei todas de 5 em 5 nos grupinhos e cheguei no resultado 40. Acertaram tudo? Parabéns! Então, vamos retomar as atividades de hoje. Lá na página 28. Já estão aí na página? Olha que legal! Vamos ver sobre os pinguins. Tem um amiguinho aí, o Rafael, que foi conhecer o aquário lá em São Paulo e recebeu um texto sobre os pinguins. Vamos ler
Vamos ler juntos? Olha só. Todos os anos, com a chegada do inverno, um grande número de pinguins nada em busca de alimentos e muitos deles chegam ao litoral brasileiro, chegam às nossas praias. E diz assim, no Brasil existem 4 espécies de pinguins, das quais as mais frequentes é a espécie pinguim de Magalhães. Esses pinguins são característicos da costa da Argentina, Chile, Uruguai, Malvinas e sul do Brasil. Não habitam o gelo, vivendo normalmente em temperaturas amenas e são ótimos nadadores. A reprodução da espécie acontece entre os meses de outubro e novembro e os casais de pinguins partilham a tarefa de chocar os ovos e cuidar dos filhotes. No início da folha, fala para vocês que tem mais curiosidades sobre o pinguim. Neste livro aqui, muitos textos, tantas palavras. Peguem ele aí e abram na página 62, mas vai ser algo que vocês vão fazer depois aí em casa, com a ajuda da mamãe, vocês vão aprender mais coisas sobre o pinguim. Então, na página 62 do livro Muitos Textos, Tantas Palavras, vocês aprendem mais curiosidades sobre os pinguins. Aí, então, voltando ao nosso livro de matemática, na página 29, diz assim: observe as fotografias a seguir. Quantos pares de pinguim aparecem em cada imagem? Olha os pinguinzinhos, que lindo! E aqui é a primeira imagem do livro de vocês. Mas vamos pensar, o que são pares? Ah, muito bem! Pares são duplas. É quando junta 2. Pensa na sala de aula. Quando a gente senta de 2 em 2, muitas salas são assim. Vocês estão formando pares. Na fila, na escola, fica a fila dos meninos e a das meninas. Também de 2 em 2, formando pares. E aqui pede para a gente contar quantos pares de pinguim a gente tem. Então, circulem a cada 2 pinguins, de 2 em 2, ó, circula, circula, circula e circula. Assim agora a gente conta quantos pares tem. E o meu resultado, 4 pares na letra A. Aí vamos para a imagem da letra B. Quantos pares vocês veem aqui? Vamos novamente, ó, circulem rapidinho de 2 em 2 e contem quantos pares tem. Tcharam! 3 pares. Acertaram? Parabéns! Virem então para a página 30. Temos mais um monte de pinguins para contar. Na letra C, novamente façam os círculos de 2 em 2 para chegar ao resultado. Circularam rapidinho? E quantos pares tem? 8 pares de pinguim. Tá aumentando, né? Esses pinguins. E a última imagem da letra D. Olha só quantos pinguins nessa praia. Circulem aí de 2 em 2, formando os pares e contem quantos pares vocês circularam. O meu deu 11 pares de pinguins. Quantos, não? Pense em encontrar com eles na praia. Ai, que coisa mais linda! E assim vocês terminaram mais uma aula de matemática. Muito bem!
aproveitem o dia para fazer várias contagens na casa, lavem bem as suas mãos, não saiam de casa, evitem sair. Quando chegar alguém, pede para tirar os sapatos, sempre com muito cuidado, né? Tratando da nossa saúde. E olha só, nossa próxima aula vai ser na segunda-feira, neste mesmo horário. Aí nós iremos retomar as aulas de língua portuguesa do livro SESI. Já fiquem preparados, ok? Então, até segunda-feira. Tchau! Bom dia, eu sou a professora Adriana Targino, do 3º ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Lembrando que essa semana nós estamos trabalhando a nossa matéria de matemática. Pegaram o livro de vocês? Então vamos lá continuar a nossa aula. Lembrando que eu deixei para vocês algumas tarefas na aula passada. E aí, vocês conseguiram realizar? Lembram-se da contagem que vocês teriam que fazer? Tinha contagem de 4 em 4, de 20 em 20 das latas. Algumas contagens vocês tinham que tirar. E aí, conseguiram realizar? Muito bem! Para a nossa aula de hoje, eu convido vocês a abrirem na página 20. Na nossa página 20, nós iremos trabalhar com um quadro numérico. Porém, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para este quadro numérico aqui. Observem a sequência. Ele é contado de 1 em 1, certo? Olha lá, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Agora observem no livro de vocês, que é este quadro numérico que eu tenho aqui na página 20. Como estão escritos os números aqui? Olhem lá, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então vocês podem perceber a diferença de um quadro convencional, que é este daqui, para este daqui. Que diferença há entre eles? Neste daqui, a contagem está sendo feita de 10 em 10. Observem as linhas e observem as colunas. Quando nós olhamos as colunas, essa contagem ela se torna de 100 em 100. Essa é a diferença do nosso quadro. Lembrando que nós começamos lá atrás, desde a contagem do dinheiro da Sofia. Lembram-se? Lá nós começamos a contagem feita de 2 em 2. Lembraram-se? Depois tivemos algumas atividades também de contagem, com escalas diferentes. O nosso quadro nas linhas de 10 em 10, nas colunas de 100 em 100. O que a atividade está pedindo? Escreva os números que estão faltando. Então, observem aqui. Eu vou realizar uma atividade com vocês. Nós estamos aqui com o número 500. Lembrando que eu faço a contagem de 10 em 10. 500, 510, 500... Isso, 520. Eu acredito que muita criança já deve ter realizado essa atividade em casa. Eu estou aqui neste momento só para chamar a atenção das linhas e das colunas, para vocês observarem as regularidades desse quadro numérico. Quem não fez, pode fazer. E quem já fez, não tem problema nenhum. Agora eu vou para a atividade da página 21. Escreva os números que correspondem aos espaços destacados. Se vocês observarem no livro de vocês, vocês têm alguns quadrados que estão destacados mais do que os outros, certo? Então a dica que eu dou para vocês, observem as linhas e as colunas para vocês completarem. Depois, se vocês quiserem, nada impede de vocês completarem este quadro inteirinho. Lembrando que a contagem ela é realizada de 10 em 10. Muito bem. Iremos passar agora para a próxima atividade que eu deixarei com vocês como tarefa. A página 22. Ela diz assim: escreva no lugar correspondente os números indicados nos cartões. A mesma dica que eu dou para vocês. O mesmo quadro numérico,
contagem realizada de 10 em 10. Observem que o primeiro número é o 170. Eu vou na linha do 100 e na coluna do 70. Fica mais fácil quando eu faço essa observação. Muito bem, então vamos para a próxima atividade. Antes de continuarmos a nossa atividade, eu tenho aqui uma curiosidade para falar com vocês. Vocês sabem o que é um número antecessor e um sucessor? Então vamos lá para a explicação. O número que vem imediatamente antes de outro na sequência numérica é chamado de antecessor desse número. E o número que vem imediatamente depois é chamado de sucessor. Então vamos lá. Quem vem antes, antecessor. Quem vem depois, sucessor. Atividade de número 14. Escreva o antecessor e o sucessor de números a seguir. Então vamos fazer a atividade de número 14. Escreva o antecessor e o sucessor dos números a seguir. Vou fazer junto com vocês. 49. Quem vem antes do 49? O número 48. O antecessor é o 48 e o sucessor? O 50. Muito bem. O número 100. Quem é o antecessor? 99. E o sucessor? 101. 299. Quem é o antecessor? Muito bem, 298. Sucessor, o número 300. O número 700. Quem é o antecessor de 700? Isso, 699. Depois do 700, o sucessor, 701. O número 869. Quem vem antes? 868. E quem vem depois? 870. E para terminar, olha lá, o número 1230. Quem é o antecessor de 1230? 1229. E o sucessor, 1231. Vocês viram que atividade gostosa? O que eu quero propor para vocês agora? Escrevam outros números. Aproveita este momento para treinar essa atividade. Pode colocar os números que vocês quiserem. Lembrando que antecessor é quem vem antes e sucessor é aquele que vem depois. E aí, gostaram da atividade? Vou propor para vocês. Continuem fazendo em casa. Escolham vários números e coloquem o antecessor e o sucessor desses números. Por hoje, encerramos a nossa aula aqui. Lembrando que, para completar os números daqueles quadros, vocês devem pular de 10 em 10. A contagem realizada de 10 em 10. Lembrem-se que vocês têm tarefas para fazer. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Ana Paula, que está dando conteúdo de matemática do 4º ano. Sei que nós estamos trabalhando de um jeito diferente, quer dizer, bem diferente, né? Onde nós não temos aquele contato de amigos, de colegas, trocar ideias, conversar com o professor, tirar dúvidas. Mas no momento que nós estamos vivendo, isso é muito importante e aprender, não importa de que maneira, sempre vale a pena. Bom, lembra que eu tinha dado um desafio? Quer dizer, um não, 2 desafios para vocês? Um era uma atividade do livro e outro uma pesquisa para vocês descobrirem. Então, conseguiram fazer? Espero que sim. Hoje nós vamos falar desses 2 desafios. Primeiro, eu vou corrigir com vocês a primeira atividade, a atividade da questão 3 da página 166. Vamos lá? Ah, e não esqueçam de marcar a data de hoje, tá? Observem o que pede no livro. Esse desenho representa um prisma de base pentagonal. Prisma de base pentagonal. E aí? Observem o desenho. Vamos responder? Quantas faces não podem ser vistas nesse desenho? E aí, conseguiram responder? Antes de vocês responderem, eu quero que observem comigo este prisma de base pentagonal. Quero que contem comigo quantas faces ele tem, lembrando que faces são lados.
Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contaram? Então agora vamos olhar na figura. A figura apresenta 7 faces? Quantas faces ela está aparecendo? Mas a pergunta é: quantas faces não podem ser vistas nesse desenho? Se você respondeu 4 faces não podem ser vistas, você acertou. A letra B diz: que forma tem essas faces? Então, se você disse que esse prisma é formado por retângulos e pentágonos, você acertou. Muito bem. Bom, deu para entender? Se não deu, não tem problema. Temos muita coisa ainda para aprender pela frente. Mas tem a segunda tarefa. Vocês lembram dela? Então, eu pedi para que vocês descobrissem o que significa prisma. E aí, vocês conseguiram? Conseguiram encontrar o significado? Se não conseguiram, acompanhem comigo. No dicionário em que eu pesquisei, a palavra prisma significa substantivo masculino. Primeira definição, isso é o que quer dizer esse 1 aqui. Ele está na geometria, na matemática. Ele é um poliedro limitado lateralmente por paralelogramos e por 2 polígonos iguais e paralelos nas extremidades. Assustou? Calma, eu vou explicar para vocês o que significa. E aí? Lá na definição diz assim, que ele é um poliedro. E o que seria poliedro? Poliedro são vários tipos de sólidos geométricos. Muitos dos sólidos geométricos são poliedros. Mas está dizendo paralelogramo. Vocês já ouviram falar nessa palavra paralelogramo? E se eu te disser que o quadrado e o retângulo são paralelogramos? Sabem por quê? Olhem só. Porque eles são compostos por linhas paralelas que não se encontram. Estão vendo? Isso é um paralelogramo. Mas disse que ele é um poliedro baseado em paralelogramos e polígonos. E aí, a palavra polígonos? Antes de eu explicar o que é polígono, quero dizer para vocês o que significa poli. Poli quer dizer muitos. Então, polígonos quer dizer muitos lados ou muitos ângulos. Muitos lados. Estão vendo? Isso mesmo. E no dicionário, a definição de polígono é: são figuras geométricas, planas e fechadas, formadas por segmentos de retas. Podemos nomear os polígonos de acordo com o seu número de lados. Então, deu para entender? Prisma. Prisma? Eu não falei de prisma ainda, só falei de poliedro, polígono e paralelogramo. Mas, professora, você pediu o que significa prisma. Calma, vou explicar. Se falou que prismas são poliedros com paralelogramos e polígonos, então, o que são prismas? Prismas são sólidos, alguns sólidos geométricos que têm altura, largura e profundidade, formado por retângulos ou quadrados e outras formas geométricas que nós vamos ver aqui. E vocês sabiam que isto aqui é um prisma? E que também isto aqui se chama base? Sim, a base é aquilo que sustenta, que segura, que dá sustentação. Vamos olhar aqui. E também tem outra coisa. De acordo com a base, é a mudança do nome do prisma. Observem agora. Olha lá. Estas figuras são prismas. Mas o que muda nelas é a sua base. Todas elas são formadas por retângulos, mas a sua base, aquilo que sustenta, são diferentes. E cada uma delas vai receber um nome diferente de prisma. Observem.
Olha, esta é formada por base triangular, esta é formada por base quadrada, esta é formada por pentágonos e esta aqui por hexágonos. Por isso elas são chamadas de prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base pentagonal e prisma de base hexagonal. Deu para entender? Espero que tenham entendido. Então agora, para terminar, vamos recordar? Então olhem comigo. O que diferencia num prisma vai ser a base e o nome dele também diferencia de acordo com a base. Olhem só. Prisma triangular, porque ele tem uma base triangular, base, aquilo que sustenta. Prisma de base quadrangular, por quê? Porque ele é composto por quadriláteros, por 4 lados. Prisma pentagonal, porque a sua base tem 5 lados. E prisma hexagonal, porque a sua base é composta por 6 lados. Deu para entender? Espero que sim. Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula de hoje e comecem a colocar em prática a observação e observem tudo o que está ao seu redor e percebam a matemática que existe dentro dele, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E aí? Como é que foi realizar a tarefa que a Pro combinou com vocês ontem? Numa escala de 0 a 10, qual foi o grau de dificuldade? Eu acredito que foi 0, porque vocês são muito bons com esses números gigantes. Não é verdade? Só então, para a gente retomar e encerrar o conteúdo de hoje, a Pro pede que vocês deem uma olhadinha aqui. Então, a professora replicou a tabela aqui para vocês e daí eu escrevi por extenso, lembrando sempre das dicas que a professora deu, do uso do N na hora de escrever os 600, os 700, o 200, conseguiram lembrar? E também a importância da acentuação, como por exemplo, acento circunflexo lá no número 3, na hora de escrever a palavra 3, ou então o uso do tio para escrever milhão, bilhão e também o uso do plural. Passou de 1 bilhão, eu vou usar essa palavra no plural, então ela será milhões, bilhões, trilhões. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram fazer? Eu acredito que sim. Agora nós vamos deixar um pouquinho de lado esses números gigantes, que vocês são ótimos, aliás, e vamos passar para um novo conteúdo que se chama poliedros e não poliedros. Mas, professora do céu, que nome difícil, será que eu vou entender? Claro que você vai. É só o nome que é um pouquinho complicado, mas o conteúdo é muito agradável e de fácil compreensão. Eu peço que, por favor, vocês peguem o livro de matemática e localizem a unidade 7, que está lá na página 134. Coloquem a data aí para Pro pertinho do nome da unidade e já comecem a observar essas formas tridimensionais que o livro apresenta para vocês. Pro, o que é mesmo uma forma tridimensional? É uma forma daquelas que vocês já trabalharam no ano passado, que você é capaz de ver de vários ângulos, que significa de vários lados. Você pode enxergar essa pirâmide de base retangular pela frente, por trás, pelos lados, por baixo ou por cima. E isso caracteriza essa forma como tridimensional. Vocês conseguiram se localizar? Estão vendo algumas formas conhecidas? A Pro vai retomar algumas com vocês, como por exemplo, o cone, se lembram dele? O cilindro, lembram lá? A pirâmide, essa aqui tem a base quadrada, tudo bem? E a esfera. Lembram? O ano passado vocês faziam até comparações de objetos que tinham essas formas. Tudo bem? Agora aqui o livro começa pra gente com a roda de conversa e nela tem 2 perguntinhas. A primeira diz assim: você conhece essas figuras geométricas? Sabe o nome delas? Eu acredito que vocês vão lembrar o nome de algumas. Então o que vocês lembrarem, vocês podem até registrar embaixo delas aí no livro. Acho que fica legal, né? Pro, eu não lembro de todas. Escreve só as que você lembra. Pode ser? A segunda pergunta diz assim: como você organizaria essas figuras em 2 grupos? É o seguinte, pessoal. Como, por exemplo, numa coleção. Quando você quer organizar essa coleção, nós chamamos de classificar. E para classificar algum grupo, nós precisamos ter um critério. Ele pode ser por cor, por tamanho, aí é a escolha do dono da coleção. Tudo bem? Aqui, observando essas imagens, vocês estabelecem algum critério para organizar? Vamos pensar junto com a Pro. Dá para organizar por cor?
Acho que não, porque tem mais de 2 cores, né? Dá para organizar por tamanho? Não, também porque os tamanhos são parecidos. A dica que eu dou para vocês nessa segunda perguntinha é o seguinte: é relacionado a linhas retas, as formas retas e as formas que têm linhas curvas, como por exemplo o cilindro. Tá vendo aqui? Ele tem linhas curvas. E a pirâmide de base quadrada só tem linhas retas. Isso classifica o que são poliedros e não poliedros. Os poliedros têm todas as linhas e todas as faces retas. Já os não poliedros têm faces arredondadas, têm linhas arredondadas. Não falei para vocês que era tranquilo? Agora eu peço que vocês vão lá para a página 136, onde está escrito a palavra desafio. Observem aí no livro que tem uma tabela com 2 colunas. A primeira está escrito poliedros e na segunda está escrito não poliedros. Antes de começar, eu peço que vocês vão lá no final do livro e destaquem o encarte 6. Então aqui vocês observam poliedros e não poliedros. O trabalhinho de vocês é muito simples. É recortar cada uma dessas formas com muita atenção, muito zelo, porque as formas são pequenininhas, ordenar nessa tabela, classificando os poliedros que são com linhas retas e aquele que tiver linhas curvas você vai colocar na coluna dos não poliedros. Feito isso, vocês vão colar bem no capricho, bem com calma, bem bonito aí para a professora. Tudo bem? Simples, não é? Agora, pessoal, que vocês já sabem o que deverão fazer nessa atividade, que é muito tranquila, a Pro quer retomar com vocês o conceito do que é poliedro e o que é não poliedro, em termos matemáticos. Acompanhem, por favor, a leitura que está aqui na página 137, bem lá no comecinho, no Você Sabia. Tudo bem? Vamos lá? Diz assim: poliedros são figuras geométricas tridimensionais que têm todas as faces planas formadas por polígonos. E não poliedros são figuras geométricas tridimensionais que têm apenas superfície curva ou superfícies curvas e planas. As palavras são um pouquinho complicadas, mas é exatamente isso que a Pro trabalhou com vocês desde o início da aula. Guarde na cabeça: linhas retas, poliedros; linhas curvas, não poliedros. E para a próxima aula sobre esse conteúdo, nós trabalharemos com planificação. Lembram o que é planificação? Muito simples. Vocês vão pedir aí para a mãe uma caixinha de alguma coisa que elas não estão usando mais. Pode ser de alguma coisa da cozinha, alguma embalagem ou mesmo uma embalagem de pasta de dente. E vocês vão desmontar. Isso mesmo, vocês irão planificar. Feito isso, você desmontou, você pode estender em cima de uma mesa e observar quais foram as formas utilizadas para formar essa forma tridimensional. Legal, não é? Então preparem-se para a próxima aula. Combinado? Se você sentir vontade, pede para alguém aí da sua casa registrar vocês trabalhando. Isso mesmo. Feita uma foto, se vocês tiverem o contato da professora de vocês, envia para ela ou então publique em alguma rede social. Tá todo mundo muito atento e muito feliz de ver vocês trabalhando, certo? Então agora eu encerro a nossa aula. Peço que vocês se cuidem daí, porque eu estou me cuidando daqui. E lembrando sempre de não sair de casa, fazer a higiene das mãos sempre com água, sabão, lavar bem no capricho, bem com calma. Se você está num lugar que precisou sair e não tem acesso a água e sabão, faz uso do álcool gel. Pode ser? Então tá bom. Fiquem com Deus e um beijo. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.